empreendedora! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thaís, sou dona da Zoeá, uma marca de semi-joias afetivas. E aqui no meu canal do YouTube eu compartilho um pouquinho de toda a minha jornada empreendedora e todos os meus aprendizados em quase 10 anos empreendendo. Se você é nova por aqui, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo e depois me contar o que você achou do conteúdo, porque o seu feedback é muito importante para mim. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa belezinha que está aqui do meu lado, que é a Laser Packer 4, que é a máquina que eu utilizo aqui no meu negócio de personalização a laser. Eu tô trabalhando com ela já tem 6 meses, então eu esperei para fazer esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho da minha experiência, o que eu achei, tudo que eu tô vivendo, enfim, compartilhar mesmo com vocês todos os meus aprendizados desses últimos 6 meses trabalhando com ela. Antes da gente ir pro conteúdo, já vou avisar que eu vou dividir o vídeo em 3 momentos, tá? Primeiro, tudo que você precisa saber antes de comprar uma máquina, então sobre investimento, o que você vai precisar fazer, o que é necessário você fazer antes de comprar, onde comprar, enfim, vou passar todos esses direcionamentos. A segunda parte é depois que a máquina chegar na sua casa, o que você vai precisar fazer, toda a parte de testes, enfim, todo o meu aprendizado nessa fase. E por último, como tá essa parte de personalizados a laser aqui no meu negócio. Então vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar por aqui hoje. Então bora pro conteúdo. Bom, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento eu vou contar um pouquinho de como é para você comprar uma máquina como essa, toda a parte de investimentos, enfim, algumas dicas aqui para vocês. Bom, primeiro de tudo, essa máquina tem um valor alto, então é importante já falar que para você fazer um investimento nela, você vai precisar desembolsar aí em torno de 10 mil reais. Então, é muito importante que você faça esse investimento de forma consciente no seu negócio, que não seja uma coisa que você vai comprar e vai te descapitalizar, porque é muito perigoso fazer esse tipo de investimento quando você não tem o dinheiro ali para poder pagar por um investimento como esse. Então, primeira dica que eu dou aqui é saiba se você tem dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Entenda também se o seu negócio tem demanda para isso. Às vezes você está muito no começo da sua loja, você ainda não sabe exatamente o que as suas clientes gostam, você não sabe exatamente quem é o seu público. Então, começar investindo numa máquina como essa talvez não seja o momento. Espera um pouquinho mais para depois você realmente comprar, para você realmente investir num equipamento como esse. Terceira coisa, sobre onde comprar. Você vai encontrar aí na internet alguns lugares que vendem essa máquina. Você vai acabar encontrando aí pelo AliExpress, tem alguns sites normais na internet que também vendem essa máquina e também pelo Mercado Livre. A minha dica é: compre pelo AliExpress, mas não de qualquer vendedor. Compra de vendedores daqui do Brasil, porque quando eu comprei, eu não precisei pagar taxa nenhuma porque a máquina já estava aqui. Só que se você for importar, você vai precisar pagar imposto. Então, para você não precisar passar por isso, compre de alguém que já tem a máquina aqui no Brasil. Inclusive, aqui no YouTube você encontra vídeos de pessoas que indicam vendedores. Eu não vou indicar nenhum vendedor e não vou falar muito sobre essa parte de como comprar, porque o objetivo do vídeo não é esse. Como já tem conteúdo aqui na internet, não vou me estender. Porque tem muita coisa que você não vai encontrar aqui e que eu acho que é importante de falar. Thaís, decidi que vou realmente comprar uma laser packer, vou fazer esse investimento na minha loja online. Então, primeiro de tudo, parabéns. Segundo, seja muito bem-vinda a esse universo, esse mundinho dos personalizados a laser. Eu tenho muita coisa para te falar e eu acho que talvez essa seja a parte mais longa desse vídeo, mas tem, assim, muita coisa que eu queria saber antes de comprar uma máquina como essa, porque infelizmente não tem muitos conteúdos na internet sobre isso, então por isso também que eu decidi fazer esse vídeo, para contar um pouquinho mais sobre as minhas percepções, o que eu achei, tudo que eu vivi. Então, não vou focar muito na parte de instalação da máquina, nada desse tipo, porque na própria internet você vai encontrar muitos conteúdos sobre isso. Eu vou focar mais no que as pessoas não te contam, sabe? Do que você não vai encontrar na internet. Bom, primeira coisa que eu acho que é primordial de falar e que é extremamente necessário você saber é que tudo você vai precisar fazer testes. Existem pouquíssimos conteúdos na internet explicando mais dessa parte técnica específico para semijoias. Então, por exemplo, qual que é o parâmetro que é a configuração dentro do software, né, da Laser Packer, que você vai precisar colocar para fazer uma fotogravação. Você vai precisar testar para descobrir. Como que eu faço isso num chaveiro? É outra configuração, são outros parâmetros. E isso serve para tudo. Se você quiser fazer uma fotogravação ou aquela versão de lápis, sabe, que parece que é desenhado, se você quiser colocar uma frase, se você quiser colocar uma inicial,
tudo você vai precisar testar. E teste significa que você vai precisar ter um estoque específico para fazer isso. Essa parte do estoque eu queria muito ter feito. Eu acabei utilizando umas peças aqui da Zoya e peças que eu não iria fazer esse personalizado a laser, então foi meio ruim, porque quando eu fui fazer na plaquinha mesmo, eu tive algumas dificuldades. Então, é importante que você faça um pequeno estoque ali só para você realmente ir testando e entendendo. E uma dica: vai tirando print de tudo ou vai criando arquivos diferentes dentro do software da Laser Packer para você não perder esses parâmetros, porque se você perde ou você não lembra depois, não conta com a sua memória, tá? Registra tudo, guarda em foto, guarda em print, guarda em lugares diferentes, porque depois, se você perder, você vai ter que descobrir tudo de novo. Então, não faça isso. Segunda coisa que eu queria muito que alguém tivesse me falado é que os parâmetros para personalização no ouro são muito diferentes dos parâmetros para personalização na prata. E até uma coisa para falar: faz 6 meses que eu tô com a Laser Packer e até hoje eu não consegui aprender e encontrar o parâmetro certo para personalização na prata. Tá bem difícil isso, porque às vezes ela fica manchada, às vezes ela não grava direito e ela acaba saindo a gravação. Isso é um medo real que eu tenho de nunca conseguir fazer na gravação a prata, porque muitos clientes me pedem e eu não consegui chegar no parâmetro certo ainda. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou passando. Mas no ouro é um pouco mais tranquilo. Então, se eu fosse você, começaria no ouro e aí depois iria para prata, depois que você aprender, entender e tudo mais. Terceira coisa que eu queria muito que alguém tivesse me falado é que a edição da foto faz toda a diferença. Então, por exemplo, quando você for fazer a gravação das peças aí na sua loja, sempre deixe as fotos em preto e branco. Isso vai fazer muita diferença. Você vai ver, se você quiser testar numa foto colorida e depois uma foto preto e branco, você vai ver que faz muita diferença. Inclusive, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, até de perfis e de lojas que já vendem esse tipo de material, você vai ver que todas elas fazem a gravação com a foto preto e branco, porque isso vai interferir diretamente na hora que você for passar a foto, por exemplo, se você fizer uma fotogravação, na hora de passar para a peça, na hora de você personalizar no laser. Então, sempre edite as suas fotos em preto e branco e aumente a nitidez o máximo que você puder, porque isso também vai interferir na gravação a laser. Outro ponto que eu também não vi muita gente falando na internet é sobre perda de peças. Então, por exemplo, quando você vai fazer para algum cliente, às vezes, numa coisinha de nada, quando você vai ajustar o laser, às vezes fica um pouco mais para o lado, às vezes fica mais para o outro, e aí você acaba perdendo essa peça. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, principalmente quando eu estava começando no mundinho dos personalizados a laser. Eu perdi muitas peças. Hoje eu tenho uma perda um pouco menor, e acontece muito especificamente. Então, por exemplo, quando o cliente me manda uma foto muito antiga, às vezes não fica 100%, e aí eu preciso falar com o cliente, ou às vezes a foto tá com uma sombra muito grande, que no editor não aparenta tanto, mas quando você vai passar para o laser, aparece demais. Então, às vezes acontece isso. Então, é importante que você também tenha aí no seu estoque um percentual já focado em perdas, porque isso pode acontecer. Então, já dando uma dica amiga aqui. E aí, falando dessa parte de perdas, escolha muito bem os seus fornecedores, porque eu passei por uma situação com um fornecedor de plaquinhas que foi bem desagradável, porque eles me vendiam as plaquinhas com um material X, e aí, de uma hora para outra, eles decidiram mudar esse material. Eu fiz o banho normalmente, e aí, quando chegaram as peças aqui e a máquina começou a fazer a gravação, mudou totalmente. Eu não sei exatamente o que aconteceu. A fábrica também, a galvânica também não conseguia me explicar totalmente o que tinha acontecido. E eu acabei passando por essa situação. Eu tive que tirar esse produto do meu site. Então, escolha muito bem os seus fornecedores. E por fim, uma outra coisa que eu não vejo muita gente falar é que se você quiser personalizar um chaveiro de inox, por exemplo, você vai levar ali em torno de 15 a 20 minutos. E por fim, uma última coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês sobre uma limitação da máquina quando você vai personalizar uma fotogravação num chaveiro, por exemplo, aqueles de inox, que são os mais famosinhos, demora muito, em torno de 15 a 20 minutos. Então, se você for trabalhar especificamente com chaveiros, saiba que a Laser Packer tem essa limitação para fazer esse tipo de material. Mas, por exemplo, se você for gravar uma medalhinha banhada a ouro, é muito rápida.
é só mais pro chaveiro que demora um pouquinho. E para encerrar o vídeo, vou falar também para vocês como tá essa parte de personalizados a laser dentro do meu negócio, como foi a aceitação das minhas clientes. Foi muito importante já trabalhar com personalizados, porque eu entendi que tinha realmente uma demanda, que elas queriam esse produto. Então, quando eu lancei, foi muito bom, porque elas já queriam, né, comprar um produto assim, e a aceitação tem sido muito boa. Eu vejo que ainda existe muito espaço no mercado para trabalhar com personalizados a laser. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais buscando produtos nesse sentido. Então, se você tem interesse em trabalhar, saiba que existe mercado sim para esse tipo de produto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o conteúdo tenha ajudado, que tenha te auxiliado. E se você gostou, já comenta aqui. E se você tiver qualquer dúvida, é só comentar também que eu vou responder. É isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.